Olá! Quais vãos realmente são inviáveis em lajes? Você vai ver, muitas vezes, um projeto, uma pessoa falando, não, mas um vão de 6 metros não tem como usar esse tipo de laje. Ou, às vezes, falando, se a laje tem um vergalhão de reforço de 10 minutos, é muito, já tem que partir para outro tipo de laje, mas nem chegou a comparar o custo na prática mesmo. Então, o que a gente vai comparar na prática, realmente, qual que é o custo de uma peça em números, ok? Tá? Porque a questão inviável é o quê? É custo. O que inviabiliza vão grande não é ser impossível. Não tem, é impossível vencer vão de 8 metros. Não tem isso aí. Tá? O que tem impossível no orçamento atual. Então, é impossível vencer um vão de 8 metros, você está disposto a pagar no máximo R$200 no metro quadrado. Aí sim. E claro, você vai dizer, tudo que sai a mais do bolso para excessivo. Né? Mas se eu poderia não colocar esse vergalhãozinho, agora tem que colocar, é absurdo de custo. Mas se aumentou 5% do custo, é absurdo. Tá? Então vamos separar em níveis aqui. Tá? Primeira questão é o mínimo possível. Você vai pensar, eu vou fazer essa laje, o que eu tenho que colocar não importa. Tipo, é obrigatório. Então, tipo, uma laje treliçada, eu tenho que colocar a treliça, eu tenho que colocar um enchimento, eu tenho que colocar um concreto de capamento, tenho que colocar um malho, ok, isso é obrigatório. Uma laje maciça, eu tenho que fazer as formas, eu tenho que fazer o escoramento, eu tenho que colocar uma malha positiva, eu tenho que colocar reforços no negativo e concretagem de uma laje pelo menos 8 centímetros de espessura e assim por diante. Então a gente vai ter alguns mínimos que a gente tem que trabalhar de qualquer maneira como base. O vão efetivo não é esse. Né? O ideal não é trabalhar nesse vão mínimo. Tá? Isso é um vão de miséria. Tá? O vão efetivo tem uns 25% a mais, que vai ser o quê? Vai ser adicionar um pouco mais de aço para chegar um aço, uma quantidade de aço adequada para aproveitar o material como um todo, aproveitar o concreto que eu estou gastando ali também. Ok? E como um todo, no caso, modificar materiais, aumentar um pouquinho a espessura, isso aqui vai ser aumento de custo pequeno. Tá? A gente tem um vão aceitável, tipo 60% mais caro do que o mínimo. Tá? Aqui eu estou seguindo uma escala meio que logarítmica, mas a questão é 60% mais caro do que o mínimo possível. Tá? Aqui a gente sabe que vai ser um pouco mais caro, vai ser um pouquinho mais espesso, tudo mais justificável. E eu vou colocar tipo, um vão excessivo mesmo, como tipo, o dobro que custaria no mínimo. Tá? E claro, passar disso até é possível, mas aí começa a ser caro mesmo. Tá? Mas você vai ver uma laje tão vão efetivo e tudo mais, não é nada absurdo. Tá? Que falando que é necessário, tá? Mas vamos lá, a questão é. E essa é a questão crítica. Custo não é aumento linear, ok? Quanto custa uma laje para vencer um voo de 6 metros? É o dobro para vencer 3? Não, não é linear. Ok? O erro é acreditar que dobrar o vão vai dobrar o gasto material, o que nem sempre é verdade, tá? E que se dobrar o gasto material vai dobrar o custo, o que também não é sempre verdade. Você pode dobrar o material sem dobrar o custo. Por quê? Porque boa parte do custo é pouco ou nada influenciado pelo aumento de vãos. Por exemplo, o escoramento. Se eu dobrar o vão, eu preciso dobrar a quantidade de escoras por metro quadrado. Se eu tirar uma viga, se eu aumentar o vão, eu vou aumentar. Não, a quantidade de escoras é praticamente a mesma. Tá? Vai ter alguns casos específicos. Uma laje de vigota pretendida. Até 3 metros não tem score nenhuma, daí coloca 3 metros e meio, 4 metros colocar uma linha de scores. Ok. Daí multiplicou por infinito a quantidade de scores. Mas no global da obra, não vai ser isso como um todo. Tá? A mão de obra vai, se eu tenho uma laje com o dobro de vão que tem o dobro de espessor de material, por exemplo, vai dobrar a mão de obra? Não. Por quê? Porque a mão de obra para colocar as escoras, para fazer formas, para fazer fundo, para instalar enchimento, muitas vezes é praticamente a mesma. Um pedreiro não gasta o dobro de tempo para colocar, sei lá, um enchimento de EPS de 16 comparado a colocar um enchimento de 8. Okay? O custo até de concretar uma laje com o dobro de espessura não é o mesmo. Okay? Porque você vai ter que fazer toda a mobilização, quadro, requadro, planejamento como um todo. A concretagem, claro, vai precisar um pouco mais de pessoas, mas não é linear. Okay? Formas também. O custo de formas é o mesmo, não importa o fundo da laje. Então, você vai fazer uma laje maciça de 8 centímetros, você tem que colocar 1 metro quadrado de fundo. 10 centímetros, 1 metro quadrado de fundo. 20 centímetros é 1 metro quadrado de fundo igual. Ok? Então, se você tentar apertar demais, você vai começar a ter pontos que você não vai conseguir apertar. Ok? Por isso que o mínimo não é o ideal. E a única exceção disso, claro, das formas, é claro, no caso da laje de vigotas, né, que eu vou colocar um enchimento perdido, se eu dobrar a altura do enchimento, eu vou dobrar o custo dele, geralmente, tá? Mas nos outros casos não acontece. Então a gente vê um problema do enchimento quando se fala de laje alta, da laje de vigotas, vai ficar alto aqui por causa do enchimento também. E por questão final é materiais. Tecnicamente, se eu quero vencer um vão 50% maior, eu tenho que ter uma laje 50% mais alta, com 50% a mais de material, correto? Como base, sim, mas não é bem assim. Por quê? Porque, primeiro,
do vão mínimo para o vão efetivo, o vão mínimo é o vão com, digamos, o vão mínimo seria o vão que vence com basicamente a armadura mínima. Tá? Se eu for de uma armadura mínima para uma armadura adequada, né, com o custo de concreto e aço proporcional, aí eu já preciso ganhar um vão muito no vão, sem um grande aumento de custo. Ok? E, além disso, eu tenho a questão que alguns custos não dão. Por exemplo, faço uma laje treliçada com o dobro de altura. Ok, qualquer laje de vigotes ou laje nervurada, se dobra a altura, eu dobro a espessura da capa? Não. Eu dobro o quê? Eu dobro a altura da nervura, tecnicamente, mas a capa vai manter. Entendido? Então, tudo isso não é linear, ok? Então, a gente vai ver diferenças. Mas vamos lá, então, primeiro. Exemplo de uma laje de vigotas, tá? O que seria a laje de vigotas mais barata possível? Você falar, ok, eu tenho uma laje de vigotas, o que é obrigatório ter nela? Mesmo seja para suportar um vãozinho de banheiro de 1,5 m. O que eu preciso? Uma vigota treliçada, a treliça de 8 da Gerdau mais leve, ok? Não colocar nenhum reforcinho ali que vem na treliça, né? Já vai 2,5 vigotas por metro quadrado. No caso, se passar mais, consegue 2. Consegue, mas uma diferença mínima. Um enchimento de tavela cerâmica. Tá? Mas por que não usar IPS? Porque o IPS é mais caro que a tavela cerâmica. Não tem em toda a região, mas a diferença é pequena também, mas ainda assim é mais barato. Escoramento. A cada 2 metros quadrados a gente gasta em torno de uma score. Então, se eu tenho uma linha de score, tipo, linha de score, geralmente 1,20 por 1,80 é uma boa base de espaçamento de scores. Tirando o vigota protegido, que é bem mais espaçado, mas seria a base. Tá? Uma tela 3.4 cada 15, né? A tela pronta, Q61, ok? Ou ferro de 5 cada 30, os dois pesam praticamente a mesma coisa, 1,1 kg por metro quadrado. Tá? Concreto in situ, você vai gastar em torno de 55 litros por metro quadrado. Tá? Porque isso aqui é o quê? É uns 4 tios de capa, mais o que entra para preencher a nervura. E mão de obra, em torno de 1,5 hora por metro quadrado, que claro, vai variar da qualidade da mão de obra, mas é uma ideia base. Quando você soma tudo isso, vai dar em torno de uns R$ 140 o metro quadrado. Daí você dizer, não, mas aqui eu compro a laje de vigota por R$ 50 o metro quadrado. Aí você compra ela, instala ela, monta ela, concreta ela, escora ela, concreta ela, mais coloca a malha em cima. Não. O que você faz é pode comprar vigota e um enchimento. Mas aí tem que transportar, tem que descarregar do caminhão, tem que colocar no local, tem que escorar com tudo. Então a gente for pensar tudo, porque tem que pensar tudo. Não adianta eu comparar metades da obra, sem a mão de obra, sem concreto em si, não. Eu tenho que comparar a obra final. Entendido? Então tem tipo R$ 140 o metro quadrado que eu vou gastar só por existir a loja de vigotas. Só, eu resolvi colocar uma loja de vigotas, ok. R$ 140 o metro quadrado já é o mínimo que eu vou considerar. Que vão que eu venço nisso aqui? Em torno de 2 metros. Como que é tão pouco? Porque não tem aço, tem tipo 2 ferrinhos de 4.2 ali a cada vigota, que vai dar 4 a 5 ferros por metro. Okay? De 4.2 é uma taxa de aço muito pequena, uma quantidade de aço muito pequena, então o vão vencido efetivo na prática com segurança é bem pequeno também. Ok? Com cargas iniciais falando tipo 2 metros. Agora, eu modifico com o EPS para reduzir um pouquinho o peso. Eu adiciono uma taxa de aço aceitável, tipo 3 a 4 kg por metro quadrado, que um monte de gente vai achar um absurdo. Tipo, sei lá, 2 ferros de 8, 2 ferros de 10 numa laje de vigotas, tipo, vai ser o quê? 2 ferros de 10. É 1,3 kg por metro quadrado, por metro. Tá? Em 2 ferros de 10. Se eu gastar 5, é 2,6, 3,2 kg, 3,3 kg, mais negativos. 2 ferros de 10, como um todo, vai aumentar o custo em 25%. Okay? Não vai, meu Deus do céu, eu tinha só 2 ferros 4,2, coloquei mais 2 de 10 por vigota, vai aumentar o custo drasticamente. Não, 2 ferros de 10 aumenta 25% no custo. Ok? Não é nada absurdo. Então a gente já consegue vencer aqui 4,5 metros. Como a gente já tem um pouquinho de gordura aqui, a gente pode pular até para a vigota protegida e vai ser em torno de 5,5 metros em torno desse custo. Vai variar por região, claro, mas se tem fornecedor na sua região, dentro desse valor aqui final, você consegue ter uma vigota protegida e vencer um vão de 5,5 metros tranquilamente. Okay? Você vai para um vão aceitável, tá? Um vão que você vai pagar um pouco mais, fazer uma treliça mais alta, um enchimento mais alto, né? Uma vigota protegida mais alta e tudo mais, você consegue vencer uns 7 metros de vão com em torno de R$225 em 2025. Então, 60% mais caro, vão de 2 para o vão de 4,5 para o vão de 7 metros. Ok? E de realmente o vão excessivo seria tipo colocar um enchimento de 25 centímetros de altura, vigota protegida tudo mais, um EPS de 25, aí vão 9 metros, perfeitamente possível ainda, tá? E eu consigo aumentar mais do que isso? Sim, só que a gente já está falando tipo passar de R$300 o metro quadrado, tá? Mas aqui entra a questão que por menos de R$200 eu sei que eu consigo vencer 5 metros e meio de vão tranquilamente. Tá? Então, um vão de 5 metros, 5 metros e meio não é caro. Colocar 2 ferros de 10 milímetros em cada vigota não é caro. O que é caro é entupir de vigas para tentar resolver esse vão. Então, você tem um vão desses,
O ideal realmente é deixar esse vão. Tá? Menos que isso, ok. Até um vão aceitável, até uns 7 metros é aceitável. Compensaria colocar vigas? Muitas vezes não, porque o custo da viga é maior. Okay? O que eu vejo pessoas olhando para uma laje, querendo reduzir ao máximo essa laje, mas aí coloca a viga custa mais caro do que a laje, é bobagem. Em top de vigas, atrasa a obra como um todo e não se conta nisso. Tá? Então a questão é, isso aqui de vão tipo de 5 metros não tem nada absurdo. Ok? Tem de absurdo se você acha que é proibido usar um enchimento com mais de 7 centímetros, 8 centímetros, se é proibido colocar reforço de um vergalhão mais fino que uma caneta Bic, aí é complicado. Tá? Mas se você entende que o custo efetivo total de colocar mais aço é bem pequeno relativo ao que você já vai gastar, aí é problema. Né? Você vê gente falando pegar esse vão R$140 o metro quadrado e fala, não, mas eu vou tirar a malha de capa, daí eu economizo R$10. Então tira a laje inteira que você economiza 140. Tá? É tipo, é miséria, tá? Isso não vai compensar. Entendido? Mas vamos para a próxima questão. Laje maciça. Qual que seria uma laje maciça mais barata possível? Com 8 centímetros de concreto apenas, 8 centímetros de espessura. Né? Uma malha positiva Q92, só para atender o 0,10%. Negativo 5 cada 15, só para atender o 0,15%. E só onde eu tenho negativo, né? Não é de fora a fora. Né? Fundo em madeira classificado, para repetir várias vezes. Okay? Ah, vou usar tábua. Tábua é mais caro porque vocês conseguem usar 2 a 3 vezes. Escoramento, mesma coisa, mão de obra em torno da mesma coisa. Então vai dar um custo bem similar, 140 para 150 reais o metro quadrado. Ele é bem similar. Tá? Em torno de 10% do salário mínimo com base. Tá? Só que isso, uma laje dessas, estou falando uma laje de 8, estou falando só malha base, vai ser eu vou tipo, no máximo uns 3 metros em uma laje residencial usual. Ok? E se não for quadrado, e se não for quadrado, se for uma laje unidirecional, vai ter um pano lá que eu não aproveito muito bem, no máximo 2 metros. Então é um vão muito limitado novamente. E por que é limitado? Porque a gente está tentando colocar todo o concreto aqui. O concreto as pessoas acham que é de graça, né? Porque eu vejo pessoas aceitam colocar concreto aqui, 8 x de concreto, ok. 1 kg de aço por metro quadrado, absurdo. Tá? Deveria estar próximo, mas as pessoas acham absurdo. Tá? Agora, eu tipo, aumento R$40 o metro quadrado, aumento 25%, ok, aumento de espessura para 10 centímetros, aumentei 2 centímetros de espessura, já vai aumentar aqui, desses R$40 diferentes, já vai uns 12, R$15 aqui, como de obra, uns 15 até, que até 20, aumenta a malha mínima coisa e começa a reforçar um pouquinho. Começa a colocar um vergalhão de reforço, distribuído como um todo, vai ser vergalhão fino ainda, né? Mas começa a colocar reforço, 4,5 metros de vão, tranquilamente, retangular tem uns 3 metros, até por causa um pouquinho mais aceitável. Então, esse novamente é o vão efetivo. Um vão aceitável é aumento de espessura a mais, né? Até uns 6 metros quadrados seria aceitável, só que ela começa a ficar bem caro, passa de R$240 aqui e não ganha muita coisa. Quero fazer um vão muito grande para laje maciça, seria tipo, trabalhar com 18 centímetros e uns 7 metros de vão seria tipo o máximo dela. Então, começa a complicar, porque a laje de vigotes pretendidas, por menos de R$300, vigote pretendido por menos de R$300, já vence 9 metros. A laje maciça, além de que eu preciso de apoio nas duas direções, vence só 7 metros. Claro, menor espessura como um todo, né? Mas ainda assim. Ok? Então ela inicia similar a vigotas, né? 3, 4 metros e meio e tudo mais. Só que quando começa a tentar vencer vão grande, ela é muito espessa, ela fica muito cara, né? E a questão custo relativo ao total, né? Ah, mas ela é mais fina. Ok, mas eu estou falando do custo, não estou falando de espessura como um todo, tá? E se eu quiser vão maior que isso, aí sim vai quebrar R$300 o metro quadrado ou até mais R$300 o metro quadrado. Ok? Então é uma laje muito eficiente quando o vão é controlado. Tipo, até esses 4,5 metros, muito eficiente. Até 5 metros, no caso, apertando um pouquinho mais, ok? Mas passou disso, começa a ficar mais de R$200 o metro quadrado, já começa a apertar e aí a vigota voltaria a atender muito bem aqui. Tá? Mas vamos para a próxima questão. Laje plana. Qual que é a diferença da laje maciça e da laje plana? Porque a laje maciça e a laje plana, ambos são uma chapa reta de concreto. A diferença é que a laje maciça está apoiada em vigas ou paredes, né? Enquanto a laje plana está apoiada só em pilares. O que muda? O que muda é que a laje plana, ela tem que vencer todo o vão sozinha, ela não tem ajuda de ninguém, ela tem que descarregar numa área compacta, ok? Então ela acaba sendo muito mais carregada, tanto que uma laje maciça a gente começa com 8 e usualmente a gente trabalha com 10, a laje plana é exatamente o dobro, o mínimo é 16, se for trabalhar com capitel, rebaixado e tudo mais, ok? Com um caso bem fora da realidade, mas é possível trabalhar com 14, mas o padrão já é 16, né? E o usual é 20, ok? Mas dentro da questão, o mínimo vai ser o quê? Uma malha positiva Q196 para dar 10% de ar de aço, ou de 5 cada 12. Negativo seja um ferro de 8 cada 20. Fundo em madeirite plastificado, também para repetir várias vezes. Se for uma obra de duas lajes só, começa a ficar mais caro. Né? Escoramento
em torno da mesma coisa. Concreto em si já vai para 0,16, né? E essa desvantagem de uma chapa reta é que cada centímetro de concreto é 10 litros de concreto por metro quadrado, em 100 metros quadrados, 1 centímetro de concreto é 1 metro cúbico, ok? E mão de obra um pouquinho maior porque ela tem mais mão de obra, mas tipo dobra? Não, vai aumentar um pouquinho, né? A mão de obra para colocar o fundo madeira classificado, o escoramento, a malha positiva, é tudo a mesma coisa, reforço um pouquinho mais, né? Mas reforço negativo então por enquanto não é nada, né? Então é um pouquinho mais, mas não dobra, aumenta pouca coisa, tipo meia hora, metro quadrado. Tá? Então não é nada absurdo. Mas a gente já começa, quando a gente está falando de muito mais concreto, mais aço, muito mais concreto, né? Um pouco mais de aço, como um todo, já vai para uns R$250 o metro quadrado. Ok? Então, e entre a questão disso aqui, claro, 250 é totalmente inviável porque não tem reforço nenhum. Vai ser um vão de 3 metros, uma chapa de concreto quase sem aço, realmente é complicado. Começa a colocar um reforço adequado, chegando no limite da laje 16, que é o mínimo, vence os 5 metros de vão. Né? Claro, a laje maciça vence os mesmos 5 metros de vão, quase, né, por um custo bem menor, que estou falando 300 e poucos reais. Um voo aceitável que está nos 6 metros, uma laje de 20, né? E quando eu começo o voo excessivo realmente, né, começa a ficar caro mesmo, né, tipo, aumentando 25 centímetros, uma grade de 7 metros, ou manter 20 centímetros, né, 20 centímetros, e é possível vencer 9 metros, em torno de 9 metros pretendendo, ok? Tá? Dentro da questão, tá? Por que a proteção permite um vão tão maior assim? 20 aqui um pouco mais, né? De cada caso como um todo, mas a questão é porque eu tiro boa parte do peso próprio, que é a principal desvantagem. Eu vou colocar mais aço ainda como um todo para reduzir um pouco o peso próprio e controlar melhor a flecha. Tá? Mas eu vejo o quê? Quando que eu vou começar a pretender? Quando o custo começa a filar para cima. Cheguei em R$400 o metro quadrado, ali começa a proteção começar. Por quê? Porque daí eu não aumento mais a altura de laje, não reforço o tipo de aço e eu consigo vencer o voo maior. Ok? Só que o problema é aumenta o custo rapidamente pelo peso excessivo. Quando o vão é controlado, ou quando a altura é controlada, com todo o custo é controlado, pretender não vai ajudar muito, porque eu vou pretender pouco. Eu tenho que pretender mais para compensar. Tá? E daí não consegue vencer voos maiores. Só que o problema é, olha o custo que a gente está falando, tipo 400, 500 reais metro quadrado. Tá? E por final a gente tem a laje neovorada. Tá? O que a gente vai gastar? Cubetas, né? E a cubeta a gente já sabe, né? Já tem vídeo no canal sobre qual é a laje neovorada ideal, é a de 800. Se alguém usar uma outra, ele tem que ter um motivo muito bom ou tá jogando dinheiro fora. Tá? Malha positiva vai ser um ferro de 10 a cada vigota. Já a base, né? Malha negativa, né, da capa Q75, isso aí de fora a fora, ok? Não é nem malha negativa, malha de capa, né? Porque ela tá no negativo tecnicamente, mas é uma malha superior. E eu tenho que colocar negativos ou 5 cada 15, só que se eu tenho maciços, tem que partir por pelo menos 8 cada 20, que é a taxa de aço mínima, né? A laje mínima, nesse caso, a laje nevourada, atualmente é uma laje ATEX de 10, um enchimento de 10, tá? Nem existia esse enchimento de 10, mas ele surgiu agora da TEX. Ela começava com 15, 16, no caso até 18, né? Mas agora a TEX 800 veio com 10 de espessura já. E a questão é, se for ter maciços, né, já vai dar 17 de espessura, já é um ferro de 8 cada 20 para atender 2,5 centímetros quadrados aproximadamente. Ok? Escoramento é a mesma coisa. O concreto, você vai dizer, tá, mas pela tabela da Tex, tá? Vou até pegar a tabela da Tex aqui, mas a tabela da Tex vai dar menos, né? Se for pegar a tabela da Tex, uma laje Atex 800, ela tem o quê? Ela tem 0,03 mais 1 por, digamos, 0,03, corrigi aqui, mas é 0,11 aqui, desculpa, não é 0,11, é 0,11, ok? Tá? Ela permite menos, só que para atender menos, ela não vai atender por causa do espessor da capa. Okay? Eu tenho que ter espessura capa e eu tenho que ter maciço. Então ele vai para 0,11 base. Tá? Com uma capa de 7 centímetros, para poder colocar a malha de negativos dos dois eixos. Okay? Então a gente já vai para uns R$200 metro quadrado mínimo. Tá? Ela é mais cara, então não compensa. Tá? Ela é mais barata que uma laje maciça, plano tecnicamente. Ela é mais cara que outras opções, por enquanto, mas é uma laje bidirecional alta. Tá? Então, eu vou para um vão mínimo 3 metros, ok? Vão efetivo já para os 4,5 metros novamente. Vai ser similar a uma laje maciça por enquanto. Depois a vantagem dela, que é o que? Conforme vão ficando maior, porque entra a questão, ela é igual a uma laje maciça? Sim, mas aqui é vão entre pilares, eliminando as vigas. Tá? Conforme a gente aumenta a altura dela, o peso não aumenta. Essa é a desvantagem da laje maciça. Eu aumento o vão dela, começa a aumentar a espessura, começa a aumentar o peso drasticamente. Não é o que acontece aqui. A gente consegue vencer vãos maiores sem aumentar tanto o peso, porque aumenta sua nervura. Então, já com 6 metros ali de vão aceitável e até uns 7,5 ou até uns 9 metros protendida,
né, uns R$ 400 metro quadrado. Laje maciça não compensa para atender porque não tem altura suficiente para isso. Mas aqui compensa, tá? E dentro da questão, se tiver apoiado em paredes ou em vigas altas ou vigas faixas protegidas, qualquer um dos três, ou paredes ou vigas altas ou vigas faixas protegidas, qualquer um desses três casos, o vão aumenta drasticamente. Por quê? Porque daí eu tenho um apoio, esses apoios absorvem pelo menos metade dos esforços. Okay? Como base para uma viga alta, se efetiva, ela suportar pelo menos metade dos esforços. Uma parede vai suportar mais, até 60 por 65% dos esforços, né, reduzindo o voo efetivo, né, e uma viga faixa também, se for protendida, também eu consegui isso aí. Então, o que vai acontecer é que a gente consegue voos maiores, só por estar apoiados em vigas desse tipo, tá? Vigas bem planejadas, claro, não é, eu coloco essa seção porque eu acho legal. Não, é bem planejada a seção própria para absorver os esforços. Mas a questão é, já vai de um voo de 3 para 4,5 metros mínimo, voo efetivo ganha uns 2 metros, né? E quando começa a trabalhar com um voo maior ainda, aí começa a ter diferença. Tipo, vai voo de 6 para 9 metros só para estar armada. Por que tanto a mais? Porque quando eu absorvo muito do momento, eu consigo reduzir a altura da laje. Quando eu reduzo a altura da laje, eu reduzo o peso. Quando eu reduzo o peso, eu venço o voo maior. Pois é, então gera uma bola de neve aqui. Tá? Então, já vou para uns 9 metros tranquilamente. Isso pretender mais ainda, porque quando eu pretendo, eu afino a laje, né, eu consigo, claro, tem que aumentar a FCK, mas eu afino a laje como um todo, porque eu aproveito mais o material, né, vai ser mais reforçado como um todo, o total de aço não reduz, mas a espessura total permite reduzir, e daí eu reduzo o peso, daí eu vou maior também. Entendido? Tá? A gente vê vãos bem consideráveis aqui. Entendido? Mas a questão é, a gente também não tem uma... eu vejo que a laje Atex, geralmente é maior. A gente tem uma outra opção que se chama laje Atex unidirecional, tá? Que é a laje Atex com anulador de nervura. Tem outros fabricantes como todo, mas o mesmo princípio, que é o quê? Que é criar uma laje nervurada unidirecional. Só que você vai dizer, tá, mas por que eu vou trabalhar com uma laje nervurada unidirecional se eu posso trabalhar com a laje de vigotas? Porque a laje de vigotas, em todo o pavimento, eu jogo fora o enchimento. Enquanto que a laje Atex unidirecional, em todo o pavimento, eu pego a mesma forma e repito. Então, se eu estou fazendo pavimento desse tipo, eu compro a forma e só preciso comprar a forma uma vez. Não preciso comprar enchimento para todo o pavimento. Tá? Só que, claro, tem um problema que eu tenho que reaproveitar várias vezes a mesma forma para se pagar. Porque eu vou pagar numa cubeta da Atex uns R$150. Atualmente, tipo, 10 metros quadrados de cubeta tem um salário mínimo, para você ter uma ideia básica. Tá? Mas se eu uso 10, 12, 15 vezes, fica bem barato, fica menos de 1% do salário mínimo, entendido? Tá? E a outra questão é, trabalhando com a Atex unidirecional, eu não preciso de uma espessura de capa maior para transpassar as armaduras, ok? Porque eu não tenho negativo dos dois eixos, eu tenho negativo em um eixo só, né? E eu posso colocar negativo só na nervura como um todo, não é tão complexo, mas aceitável, né? Ela não tem cargas concentradas para precisar de capitéis, então ele reduz o peso drasticamente, vai para tipo 0,07 na laje 10 mais 5, o que é bem fora do padrão, mas é possível, ok? Só que a questão é, eu tenho que comprar o anulador de nervura e tudo mais, mas o custo pequeno dele, sabe? 20, 25 reais cada anulador, que absorve em vários pavimentos, né? A armadura base aumenta, porque ela é unidirecional, então é 0,15 ou 0,10%. Okay? A malha negativa diminui, porque a espessura da capa diminui. Né? Negativos vai para sempre quase a mesma coisa, só vai reduzir porque reduziu a área de concreto, tá? E daí o concreto reduz. E a laje Tex tem vantagem da velocidade também. Mas a questão é, somando tudo, a gente vê um valor próximo final similar à laje de vigotas. Qual que é a diferença? Vão mínimo 3 metros para 4 metros, quase 2 metros, 3 metros, é a mesma coisa. Só que a diferença é que eu tenho uma armadura maior como um todo, porque eu tenho um volume maior de material. Ok? Tem uma altura maior já base, já começa com 17. Tá? Mas tipo 3 metros bem apoiado é bem fora da realidade. O voo efetivo é mais. Já vai para uma cubeta de 15, já vem esse voo de 5 metros. Ok? Um vão aceitável é tipo uma cubeta de 20 e vão de 9 metros. Protendida. Tá? Por que eu ganho tanto? Porque eu protendi. Mas por que a proteção é tão eficiente? Já vai ver. E claro, pode chegar até, quem sabe, até 12 metros aqui, por ser uma laje unidirecional. Ela é extremamente eficiente por causa disso. Então percebo que armados vão ser controlados, vai ser 3, 5, 6 metros ali, como todo já vai. Quando passar de 6 metros vai começar a proteção, tá? Mas assim que aplicada a proteção, eu consigo vãos pesados. Por quê? Primeira coisa, a laje Atex unidirecional, ela é uma laje leve, mas ao mesmo tempo uma laje alta. Okay? Quanto mais alta é a laje,
mais ela ganha de vencevão, né? Mais eficiente ela é em vencevão, né? Mais eu consigo descer os cabos como um todo, mais vantajosa ela é. Ok? Daí você tá, mas a TEX normal também é alta. Elas têm a mesma altura, correto? Não. Por quê? Porque a laje TEX bidirecional ela tem um peso maior porque ela tem mais cubetas, ela tem mais nervuras, ela tem uma capa mais espessa. Ok? Aqui eu começo com 70 litros, na laje TEX normal eu começo com 110 litros. Ok? Aqui eu consigo vencer um vão de 9 metros, por exemplo, tá? Até pegar a tabela do catálogo, mas uma laje 20 mais 5 bem protendida vai ser menos de 100 litros por metro cúbico ainda. Ok? Menos de 250 quilos por metro cúbico, enquanto que uma laje bidirecional vai ser para 150 litros, 400 quilos por metro cúbico. Entendido? Né? Então essa é a primeira questão, ela é mais leve. Então, apesar de ser unidirecional, ela é mais leve, então compensa nisso. Não gera congestionamento por ser unidirecional. Um dos principais problemas de uma laje bem carregada nos dois eixos é que eu tenho que colocar armadura nos dois eixos. Se for protender, eu tenho que passar os cabos de proteção nos dois eixos. E um não pode bater no outro. Não tem como os dois passar na mesma posição. Então, onde iria se cruzar é um problema. A laje é unidirecional, eu tenho cordoalhas unidirecionais. Vai se cruzar? Não. Então, não é problema. Tá? Próxima questão, ser pós-tensionada. Né? Tipo, a laje de vigotas protegidas é pré-tensionada. Então, eu tenho que cortar os cabos mais cedo, né? E eu tenho que fazer os cabos retos. Aqui eu posso fazer curvados, então é outra vantagem. Então, por isso que ela, tecnicamente, é uma opção que vence vãos grandes, tá? Claro, tem desvantagem de ser unidirecional, não espalha também a carga, ok? Mas essa é a questão. Entendido isso aqui, agora a gente tem mais uma questão ainda que não chegou a abordar, tá? Mas é uma questão importante também, que é outros custos, tá? Porque o que eu listei aqui não está completo. Tá? Você vai ver que vai ter diferenças consideráveis, mas a questão é, ainda assim, o que faltou aqui é o quê? Laje plana apoia-se em pilares. Então, você dizer, tá, mas a laje, a laje nervurada e a laje plana são as mais caras. Já começa em 200, 250 reais o metro quadrado e efetivos vai ser 250 a 315 reais o metro quadrado. Ok? Só que a questão é, essas lajes apoiam só em pilares. Então, eu não não tenho custo de vigas. Se está apoiado em pilares, ok, eu coloco pilares tranquilo. Então, as lajes são eficientes nesses casos, porque elas eliminam também as vigas. Só calcular o custo de uma viga, e uma viga adequada, não é, eu faço viguinha, é uma viguinha de 40 de altura, eu coloco no máximo 2 ferrinhos de 10 para um vãozinho só de 3 a 4 metros. Não é questão para vencer vão grande, vai ser bem limitado mesmo. É o efetivo da viga? Não. Né? Esse tipo de viga é mais cara do que uma viga mais compacta, bem planejada. Né? Já tem vídeo sobre por que a viga ideal raspando do Mini 4, mas a questão é, aí está controlado mesmo, mas de qualquer maneira, uma viga bem planejada é cara. Tá? Eu tiro uma viga, muitas vezes se paga uma laje mais cara. Tá? Então, laje plana não precisa de vigas. A laje unidirecional exige vigas em um eixo. Então, laje unidirecional, eu preciso de viga em um eixo. Laje bidirecional, eu preciso de viga nos dois eixos. Então, entra a questão, tá? Entre a laje maciça, ela tem um vão de 4,5 metros. A laje de vigotas vence por 180, a laje maciça vence por 190. É bem similar, correto? Não, porque a laje maciça ainda precisa de vigas nos dois eixos. Então, qual que é a vantagem da laje maciça? Se ela é mais cara, precisa de mais vigas? Ela reduz a espessura, ela tem outras vantagens, né? Termoacústica, TRF e tudo mais, tá? Não é objetivo agora, mas por questão de custo, ela tem outras vantagens para se compensar. Tá? Mas ela gasta mais vigas, o custo final dela é maior. E lá, então, essa é a diferença. Lá, e tanto, a TXU também precisa de vigas em um eixo, e a laje nervurada apoiada em vigas precisa de vigas nos dois eixos, ou paredes nos dois eixos por motivos óbvios. A diferença é que laje tem digamos, vigas tem um custo considerável, a parede não. A parede, se for uma obra de alvenaria estrutural, já está inclusa essa parede como todo ali na obra. Okay? Então, mais um motivo que a alvenaria estrutural tem de se pagar. Tá? Mas a questão é que ou qualquer parede estrutural como todo, né? Tem de se pagar, porque mal bem ela transforma toda laje plana em uma laje, no mínimo direcional e geralmente bidirecional. Ok? A próxima questão é que proteção tem um custo de mobilização fixo. Então, aqui quando eu falo proteção, eu não cheguei a falar o custo de mobilização da proteção, dos equipamentos como um todo. A questão é que isso é absorvido na obra como um todo. Quanto maior, se eu tenho um voo de 9 metros, com certeza, eu tenho um voo de 9 metros. Que obra é? É uma casinha da minha casa, minha vida de 40 metros quadrados. Não, essa obra nem tem 9 metros total. Então, ela não tem voo de 9 metros. Ok? Para ter voo de 9 metros, eu tenho uma obra considerável.
Então, a questão é, isso absorve no global da obra, né, em um prédio de 5 mil metros quadrados, que é piada, vai dar menos que R$ 5 o metro quadrado para toda mobilização. Ok? Próxima questão é, laje maciça requer forma. Tanto laje maciça ou a plana, laje maciça ou plana, né, ou laje maciça ou laje plana, requerem formas. Ok? Tá? Exigem formas, ok? Que podem ser reutilizadas podem ser reutilizadas, né, de 5 a 10 vezes, ok? Então a regra geral é que você fazer uma forma de OSB plastificado 18 milímetros para ter uma boa qualidade de forma como um todo, você consegue repetir isso aí até 10 vezes tranquilamente, tá? Ah, mas se tiver um pedreiro muito bom, até mais. Talvez, mas tipo de 5 a 10 vezes não está mal aproveitado, ok? Só que se você vai fazer isso aí um sobrado, você vai usar o quê? 2 lajes? Você vai usar a mesma forma só 2 vezes? Não tem como usar 10 vezes a mesma forma se você vai concretar só 2 lajes. Então, você vai ter que trocar por tábua, que não vai dar acabamento tão bom, e que por mais que a tábua seja mais barata por metro quadrado, em 2 vezes você jogou fora. Então, aqui tem um custo a mais também. Próximo, laje nevrada requer cubetas, novamente, absorvido em várias utilizações, não em obras pequenas. Tá? E nesse caso, enchimento de EPS utilizado com melhor geometria, mas com maior custo por metro quadrado. Tá? Inclusive aqui nas notas como todo aqui tem, mas vamos lá. O que a gente tem aqui é o quê? Tá? Na questão da laje nevrada, né? Ao invés de paredes e vigas altas, ok? O enchimento de EPS permite vãos maiores com a mesma altura. Tá? Uma laje nevrada trabalhar com EPS, você consegue melhorar a geometria da laje, né? Vai ter nervura reta e não afinando na base, então você tem mais inércia efetiva para a mesma altura, só que você não vence vão maior com menos custo, porque o custo do EPS é considerável. Ok? Então, obra de pequeno porte, não compensa comprar uma cubeta de laje, aí a gente trabalha com ao invés de trabalhar com cubeta de laje, a gente trabalha com o EPS. Ele é mais caro como um todo, ganha um pouquinho na altura, mas não no custo. Ok? E por questão final, isso aqui de analisar criticamente vantagens e desvantagens de cada sistema, com números e não achismos, é essencial para a qualidade. Principalmente em obras de grande porte, numa redução tipo de 1 centímetro de concreto, em uma obra de 10 metros quadrados, gera economia de R$ 100 metros cúbicos de concreto. Ou uma outra analogia, né? Uma redução de custo de R$ 10 por metro quadrado em uma obra de R$ 10.000, gera uma economia de custo de R$ 100.000. Ok? Tá? Então, isso que a gente tem que entender aqui, uma diferença pequena de custo, muitas vezes, é gigante. Ok? Isso que eu falei do efetivo, porque que tem essa questão de uma diferença pequena, né, do volume mínimo para o efetivo. Por que esses R$ 40 é tão importante? Claro, tem parte porque tem realmente muito cliente que acha um absurdo ter que pagar concreto, tem que colocar cimento no concreto, que é absurdo. Tem cliente que acha isso. Tá? Mas a questão é, essa diferença aqui de volume mínimo para um efetivo de R$ 40 por metro quadrado é 25%, só que esse 25%, que é R$ 40 por metro quadrado, em uma obra de grande porte, é muito dinheiro. Ok? Tá? E a escolha errada, você vê que tem laje que chega a R$ 500 por metro quadrado, é muito dinheiro que vai como um todo. Então a gente tem que ter um planejamento muito bom, porque senão vai quebrar muito no custo. Para auxiliar justamente nisso, né, eu escrevi primeiro o meu livro O Mínimo de Estruturas para o Engenheiro Civil, né, onde aborda a base de cada sistema, vantagens e desvantagens, e como fazer análise de maneira técnica, com que o engenheiro de verdade analisa. Tá? Que não é, nossa, tem um vão de 7 metros, é impossível vencer, vão de 6 metros, meu Deus do céu, tem vergalhão de 8 milímetros, tem que quebrar tudo mais, tem que fazer laje, não. É planejar e comparar custos com um todo. Inclusive, a questão é, você vai ver muita obra de laje, o engenheiro vai lá, está trabalhando com uma laje maciça de 15 centímetros, porque ele acha que usar um vergalhão de 8 é muito. Daí ele está gastando R$ 100 por metro quadrado de concreto, mas se gastar R$ 30 por metro quadrado de aço, ele acha muito. Mas não se importa com o concreto, por quê? Porque o concreto é só apertar o botão a mais. O aço é sempre uma incógnita, ele tem que clicar em calcular no software, que ele acha que é mágico, porque ele não verificou antes, né? E daí o aço que der é muito, porque é um mistério que vai ter resultado, porque ele não teve pré-dimensionamento. Tá? Mas a questão é, para projetos práticos, exemplos práticos, né? Inclusive dimensionamento, exemplo de dimensionamento de obras em seu fim, recomendo o curso Projetos na Prática, além dos 4 cursos base, existem vários módulos extras, sendo o mais novo o módulo de pré-dimensionamento, e logo vou lançar também o módulo de dimensionamento de prédios, da maneira que eu realmente dimensiono. Tá? Porque eu tenho os cursos só de concreto armado, curso só de parede estrutural como todo, que eu demonstro só concreto, só parede, mas nesse curso, Projetos na Prática, eu demonstro realmente como que eu projeto, não me limitando um sistema ou outro.
Tá? Inclusive, logo os cursos de cada sistema vão se aposentar e vai ficar meio que o meu objetivo a longo prazo é ter o curso, o livro de estruturas, o projeto na prática e o otimização estrutural, que são os 3 níveis. Ok? E os cursos, tipo, módulos já estou apresentando agora praticamente, e os módulos de cada, tipo, só concreto armado, só parede estrutural, eu não vejo como vantagem o engenheiro hoje em dia trabalhar só com um sistema. Tá? Mesmo se for trabalhar só com um prédio, ainda assim, concreto mais alvenaria estrutural é o mínimo para realmente projetar de maneira adequada. Né? Vou trabalhar só com galpões, metálica e pré-moldado junto, são essenciais. Okay? Não tem como limitação um ao outro. Ok? Inclusive, também no Projeção Prática tem apostilas para cada módulo que eu tenho, né? Aulas e planilhas de como calcular de maneira precisa custos e sistemas ideais de cada obra, ok? Meus livros e cursos estão no site, com o link da descrição no vídeo aqui embaixo, que eu também posto lá na bio do Instagram, beleza? Mas por enquanto é isso então entenda que você tem vãos efetivos, vão máximo de uma laje? E a resposta é, tem vão máximo, sim, tá? Mas ele acaba sendo bem mais do que você imagina. Tá? Se você estiver disposto a realmente gastar um valor adequado para uma laje, né, não pensar só o mínimo possível, é possível vencer vãos consideráveis. Né? Uma laje de vigotes eu colocaria em torno de 5 metros, porque é 4,5 para uma laje armada, 5,5 para vigote protendida. Uma laje, e sendo possível, inclusive, está 7, 8 metros no caso possíveis. Né? Uma laje maciça, o vão base é em torno de 4,5 metros, no caso 5 metros, é um vão efetivo. Né? É possível mais do que você apertar por causa da espessura. Uma laje plana, já começa caro por essa história, né? Ela tem a vantagem da menor espessura total, é uma das lajes mais eficientes quando você não olha o preço, né? Tem muita vantagem, né? Só que quando você olha o preço muda um pouquinho a história, né? Tem mais vantagem que nem abordou aqui, não é só custo, tá? E não é só vão que vence também, né? Com a mesma espessura, mas a questão já é uma laje cara, e se quiser ser vão grande com ela, é cara, e se quiser ser vão grande protendendo, mais cara ainda, ok? Uma laje nervurada, também, né? Tipo, o vão efetivo dela vai ser de 4,5 metros, 6 metros armada, só que a gente começa a colocar proteção, começa a colocar paredes ou vigas altas, e você faz uma laje que vai ser 6 metros, vai ser 7, 9, 11 metros. Inclusive, você vê que apoiar em paredes é mais eficiente que protender? Pois é. Por que o medo acontece? Porque transformar um monitor de pelha quadrada sobre 8 para pelha quadrada sobre 25 é muito mais eficiente que usar um aço mais forte, tá? Mas a gente vê, vão aí 6, 7, 8, 9 metros, é possível com uma laje sem um custo adequado, né? E a técnica direcional, uma bem que você vai ver o quê? Que contra uma laje de vigotas, ela não tem muita vantagem aqui para os R$140, por R$130, só que você começa a colocar vão maior, onde o enchimento começa a ficar caro, e ela se paga. Tá? Porque o enchimento a cubeta Tex não tem um custo muito mais elevado porque eu dobrei a altura dela. É um pouquinho mais caro, sim, mas é tipo R$5 de diferença na forma que eu vou usar 50 vezes. Então é 10 centavos de diferença 15, 20 centavos de diferença no metro quadrado, é uma piada. Ok? Mas realmente no enchimento que é perdido, aí é caro, porque não se o enchimento é mais caro cada laje e não tem reaproveitamento. Entendido aqui? Tá? Mas você vê basicamente mesmo uma laje fraca, 4,5 metros, 5 metros de vão, é perfeitamente possível. Okay? Não é caro, não é custo, é parte do custo normal. Tá? Entendido isso aqui? Beleza? Então, por enquanto seria isso. Tá? Como eu falei, link aí embaixo para o meu curso Mini Estruturas e para o Projeção Prática. Tá?